Graças a Paz, irmãos, bom dia. Estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical da nossa Igreja Batista da Vila Guilhermina. Temos trabalhado, passeado por pequenos livros da Escritura. Já fizemos Filemon, já fizemos também Obadias e fizemos também a terceira epístola de João. Tá bem, irmãos? E tem sido uma bênção. Eu, pessoalmente, tenho crescido bastante, tenho conseguido entender bastante coisa aqui da Escritura Sagrada, visto coisas que eu não tinha visto e aprendido coisas, relembrado coisas que a gente acaba esquecendo com o tempo, tá bem? Hoje nós iremos começar a estudar o livro do profeta Ageu. O livro do profeta Ageu fica no Antigo Testamento ali no contexto dos profetas menores, no livro dos 12, entre Sofonias e Zacarias. Então você, voltando aí na sua Bíblia, você tem Mateus no Novo Testamento, Malaquias, Zacarias e o profeta Ageu. Irmãos, livrinho pequeno, 2 capítulos apenas. E eu tenho que confessar para os irmãos que eu fui um pouco pretensioso. Eu pensei, vamos trabalhar Ageu porque é um livro pequeno. E não dá para trabalhar Ageu em uma aula, irmãos. À medida que eu fui caminhando sobre o livro, fui debruçando sobre o livro, fui lendo, pegando os cruzamentos. É um livro extremamente complexo, é um livro com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é um livro de data e é um livro importante de entendermos as datas. Então não é tão simples quanto parece. É pequenininho, mas é um pequeno gigante que a gente tem aqui na mão para trabalhar, tá bem? Ele é um profeta pós-exílico, tá bem? O profeta Ageu é um profeta pós-exílico. Ele trouxe as suas profecias após a volta do povo do cativeiro babilônico. A gente tem que lembrar isso, em Obadias a gente viu isso muito bem, que o povo foi para o exílio, foi para o cativeiro babilônico por causa da desobediência. Tá bem? Desobedeceram os termos das alianças estabelecidas, os termos muito claros lá em Levítico. Então o povo desobedeceu e como punição da parte de Deus, aconteceu o cativeiro babilônico, período ali de aproximadamente 70 anos, em que o povo permaneceu na Babilônia. Em 520, era reinado do rei Dário na Babilônia ainda, e é o nosso período de pregação do profeta Ageu. Nesse período o povo já havia retornado para a terra, também Dário tinha autorizado esse retorno. E a gente vê esse retorno de uma forma muito clara, muito detalhada, muito bem trabalhada nos livros de Esdras e Neemias, tá bem? Inclusive, o governador de Judá era Zorobabel, a quem Ageu vai dar os seus primeiros recados, tá bom? Ageu, o que quer dizer Ageu? Ageu quer dizer minha festa, tá bem? Ele aparece no livro dele e também no livro de Esdras, capítulo de número 5, versículo de número 1. Ageu, não temos muitas informações sobre ele, a não ser essas que encontramos no seu livro e em Esdras 5. É um profeta pós-exílico, como eu já disse, contemporâneo do profeta Zacarias. Uma característica muito interessante do livro, irmãos, é que a expressão o Senhor dos Exércitos, para se referir a Deus, aparece 14 vezes. E uma coisa que a gente aprende estudando um pouquinho de literatura judaica é que quando há repetição é porque aquilo é importante, tá bom? Ou para enfatizar um atributo como santo, 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 que quer dizer santíssimo, ou para que nos traga ali um ênfase, isso é importante, por isso que estou falando tantas vezes, a questão da repetição, que é a forma de ensino mais clássica que o judeu tem. Então aparece 14 vezes a expressão Senhor dos Exércitos, que quer dizer o quê? Um Deus que é soberano sobre toda a terra e que exerce o seu governo sobre ela através, sim, do poderio militar. Tá bom? Isso era muito claro para o povo daquela época. Deus expandiu os territórios de Israel através de conquistas militares. A gente vê isso lá no reino de Davi. E também Deus puniu o seu povo através de conquistas militares por meio do povo da Babilônia, por meio dos assírios. Tá bem, irmãos? Então, essa expressão aparece e ela é muito clara para os ouvintes, para os destinatários do livro de Ageu. Quando foi escrito? O livro foi escrito em 520 a.C., tá bem? Essa é a data do livro.
e o livro ele é muito bem datado, então isso facilita para a gente, é algo que a gente não encontra muitas vezes em texto da Escritura, uma datação tão precisa quanto a gente tem no livro de Ageu, tá bom? O livro tem dois grandes propósitos. O primeiro propósito é chamar o povo ao arrependimento e à construção do templo e lembrar as promessas de Deus sobre o templo e por meio da linhagem de Davi. Tá? O tema, portanto, é o templo e a vitória dessa linhagem de Davi. A gente vê essa vitória plena naquele descendente de Davi que hoje se assenta no trono, que é Cristo Jesus. Ele estabelece eternamente a linhagem de Davi. Tá bem, irmãos? A estrutura do livro. O livro de Ageu, ele é um livro de profecias, não uma profecia, mas de mensagens proféticas. São 4 mensagens, tá bem, irmãos? São 4 mensagens, 2 de arrependimento e 2 de bênção sobre o templo e a linhagem davídica. A primeira mensagem de arrependimento está no capítulo 1, versículos de 1 a 11, e no capítulo 2, versículos de 10 a 19. As de bênção sobre o templo a gente encontra no capítulo 2, versículos de 1 a 9, e no capítulo 2, versículos de 20 a 23. Ah, Alberto, mas eu estou olhando aqui de 1 a 11, 2 de 1 a 9, 2 de 10 a 19, 2 de 20 a 23, está faltando um pedaço do livro. Sim, irmãos, está faltando um pedaço do livro de 3 versículos. Está no capítulo 1, versículos de 12 a 15. Por que isso não entra como uma mensagem? Porque esse trechinho mostra uma resposta do povo à primeira mensagem do profeta. Tá bem? Então, nós iremos trabalhar as 4 mensagens e esse trecho de resposta. Por que esse trecho de resposta é importante? Porque mostra uma ação soberana de Deus e essa ação soberana de Deus vai desencadear os outros fatos do livro. Tá bem? Então a construção só começa a acontecer depois que acontece essa ação soberana de Deus agindo nos corações. Tá bom? A primeira mensagem, e aí a gente entra nas questões de datação que eu falei com os irmãos. Eu pessoalmente, irmãos, não sou uma pessoa muito chegada em datas, né? Eu lembro aquelas datas que são essenciais a gente lembrar. Aniversário da esposa, aniversário de casamento, essas coisas que a gente tem que lembrar para que não dê problema. Mas eu evito ficar lembrando muita data, tá bom? Então a primeira mensagem datada de 29 de agosto do ano de 520. Todas as mensagens são no ano de 520, tá? 29 de agosto do ano de 520, primeira mensagem, uma mensagem de arrependimento e que vai levar ao início da construção. Irmãos, nós vamos dividir a nossa aula em 2, então anote essas datas para que você não se perca na próxima aula, tá bom? Primeira mensagem, 29 de agosto de 520 a.C. Segunda mensagem, 17 de outubro de 520. Já é uma mensagem de encorajamento ao povo, porque o povo olha para o templo e fica um pouco triste. Terceira mensagem, 18 de dezembro de 520, uma mensagem de condenação, tá? Porque ainda havia impureza no meio do povo, apesar da atitude deles de reiniciar a obra. E a quarta mensagem também, em 18 de dezembro, levando a uma esperança, trazendo uma esperança no governo de Zorobabel. Tá? Uma crença que daria certo. A gente sabe que as reformas de Zorobabel não foram muito bem sucedidas, mas quando a gente olha escatologicamente para essa quarta mensagem, a gente entende que é uma esperança não no reino terreno, mas no reino de Cristo Todo-Poderoso. Tá bom? Então nós vamos começar agora a nossa primeira mensagem. A primeira mensagem está no capítulo 1, versículos de 1 a 11. Nós vamos trabalhar ela hoje e também trabalharemos a resposta do povo a essa mensagem. Então, a primeira mensagem e a resposta, elas formam um bloco coeso que vai permitir que aconteça o restante do livro. Tá bem, irmãos? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar é em que esse livro se aplica à minha vida. Nós temos aplicações do livro de Ageu às nossas vidas, e a aplicação mais profunda é: nós devemos priorizar aquilo que é prioridade. Tá bem? Então nós vamos ter que priorizar, o templo era prioridade, e nós vamos usufruir de bênçãos, como a gente vê que o povo usufrui. O templo, construção do templo, bênçãos sobre o templo e sobre a linhagem davídica.
tá bem? Então eu te convido nesse momento a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Já terminamos a nossa introdução, a parte estrutural do livro, e antes que realmente entremos no texto, eu te convido a orarmos, a pedirmos que Deus nos ilumine durante o estudo dessa passagem. É um texto complexo, é um texto profundo, é um texto que me encorajou a estudar cada vez mais a Escritura, mas também é um texto que me deixou desafiado, me deixou preocupado, porque é muita coisa e nós desejamos que a igreja cresça em fidelidade. Então, que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos capacite, que Ele guarde os nossos corações para que possamos extrair do texto aquilo que Ele está falando, as verdades dele para a nossa vida, em fidelidade à palavra de Deus revelada. Tá bem? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos falar com Deus. Pai bendito, graças te damos, Senhor. Te agradeço, Pai, por essa manhã. Te agradeço, Pai, pela oportunidade de lermos um trecho da Tua Palavra, um texto tão complexo, Pai, da Tua Palavra, com tantos detalhes. Um texto que se comunica de uma forma tão harmônica, Pai, com tantas partes da Escritura, e nos mostra, Pai, a perfeição da Tua Palavra e a perfeição do Deus que nos concedeu essa palavra. Pai Santo, abra as nossas mentes, abra os nossos corações, para que possamos estar preparados, Pai, para receber as verdades do Teu texto. Ó Deus, cuida dos nossos entendimentos, cuida do meu entendimento, para que tudo aquilo que venha a ser transmitido, Pai, esteja em conformidade com a palavra do Senhor. Fala aos nossos corações, Pai, e nos ensina a vivermos uma vida que Te agrada. É o que Te pedimos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Você já está aí com a sua Bíblia aberta em Ageu? Então nós iremos trabalhar da seguinte forma, irmãos. Nós não vamos ler o livro todo e depois voltar trabalhando. Nós vamos trabalhar o livro à medida que vamos lendo, porque vai ser necessária volta nos versículos. Então, para que não fique uma aula muito longa, nós iremos fazer a leitura e começar a trabalhar, tá bem? Então eu te convido a abrir sua Bíblia em Ageu, capítulo 1, versículos de 1 a 11, a nossa primeira mensagem, o pontapé inicial de Ageu em tudo que iria acontecer. Diz assim a palavra do Senhor: no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: irmãos, o segundo ano, sexto mês, primeiro dia do mês do reino de Dário, é o dia de 29 de agosto de 520 a.C. Tá bom? Então vamos continuar. Versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, e quando essa casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E este pouco, quando o trouxeres para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz via seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Irmãos, primeira mensagem, e ela começa com Ageu se dirigindo a Zorobabel, tá? Filho de Salatiel, que era o governador. A gente tem que entender ainda que não havia rei
em Israel, não havia rei em Judá, porque era uma espécie de província, tá bem, do Império Assírio. Tá? Israel não era um país independente ali, ele ainda estava sob domínio dos babilônicos, tá bom? Então tem um governador ali na terra, né? A gente vê isso, um modelo parecido, tá? Bem parecido no Novo Testamento, quando a gente tem o Império Romano e temos aqueles governadores ali em postos avançados, né? Pilatos e outros em postos avançados do Império Romano. A mesma coisa o Império Assírio, tá bom? Ele tinha o território e tinha como se fossem províncias, os territórios dominados, e ali em Israel a gente tinha o governador lá, que era o Zorobabel. Em Israel não, em Judá, tá, irmãos? Em Jerusalém, ali, o Zorobabel. Então, Ageu começa se dirigindo a esses homens. Ele se dirige a Zorobabel, governador, e a Josué, o sacerdote. Não confundir com Josué dominando a terra, tá, irmãos? Aqui é um outro Josué. Passou bastante tempo entre aquele primeiro Josué. Então, ele chega para eles e chama na responsabilidade. Ele traz a mensagem a eles. Isso é importante, porque aquela mensagem que estava sendo levada a eles levaria o povo a ter uma vida tranquila e próspera, uma vida abençoada se fosse obedecida. Hoje em dia nós vivemos uma época em que as pessoas gostam de atacar as autoridades. A autoridade constituída, ela é alvo de ataques constantes. Ela não tem sido alvo de oração. Irmãos, que nós possamos orar pelas nossas autoridades, que nós possamos entregar as nossas autoridades diante de Deus, para que haja oportunidade delas ouvirem a mensagem do Senhor para a vida delas. Porque elas ouvindo essa mensagem e elas comunicando essa mensagem ao povo, elas obedecendo essa mensagem, nós iremos sim ter um governo de paz e tranquilidade. Quanto mais próximo o nosso governo estiver da obediência à palavra do Senhor, mais felizes nós seremos na terra. Só que parece que nós vivemos uma época em que as pessoas gostam de atacar o governo para ver o circo pegar fogo. Infelizmente temos vivido a época do quanto pior, melhor. E não uma época em que olhemos para as nossas autoridades, oremos por elas e clamemos: Senhor, levante alguém para que possa levar a tua mensagem ao coração das nossas autoridades, para que elas, a obedecendo, nos possam levar a uma vida de paz. Tá bom? Então, a gente tem aí o versículo 1, ele trazendo para as autoridades, e aí no versículo 2 começa efetivamente a profecia. Do versículo 2, irmãos, até o versículo 4, e o versículo 9, a parte B, a gente vai ver o que eles estavam fazendo, que estava desagradando ao coração de Deus. Qual era o pecado de Israel, de Judá, no caso, tá bem? E eu te convido a olhar aí. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitar vós em casas apaideladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Versículo 9, parte B. Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Qual que era o problema, irmãos? O problema é que o povo estava sendo negligente com as coisas de Deus. Negligência, irmãos. Simplesmente negligência. Tá? A prioridade do povo não estava sendo as coisas de Deus. A prioridade estava sendo as coisas deles. Eles não estavam conseguindo perceber o grande amor de Deus manifesto no controle soberano da história, ao, agindo no coração de Dário, permitir que o povo voltasse para a terra. Então, quando eles voltaram para lá, eles chegaram e, em vez de pensar: louvado seja Deus porque estamos voltando, eles chegaram e pensaram o seguinte: está uma bagunça e nós temos que consertar isso aqui. Então, cada um resolva a sua casa primeiro. E isso é muito triste, tá bem? Porque isso é algo que acontece regularmente, quando nós negligenciamos Deus e priorizamos os nossos particulares, os nossos planos particulares.
Olha o que diz o versículo 2. Este povo diz, não vê ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Eles não perguntaram se ainda não era o tempo. Eles afirmaram, não veio ainda o tempo de ser edificada a casa do Senhor. Então vamos cada um resolver a sua e pronto, acabou. Como diz o ditado, em tempo de farinha pouca, o meu pirão primeiro. E o povo começou a trabalhar dessa forma. Começou a agir dessa forma. E eles estavam correndo atrás, e a gente vai continuando lendo o texto, a gente vê que realmente eles estavam correndo atrás para conseguir uma melhor qualidade de vida, mas as coisas não caminhavam por causa disso. Porque o interesse deles estava acima, os interesses deles estavam acima dos interesses de Deus. Muitas vezes nós fazemos isso. Quando, ao fazer uma faculdade, o horário para fazer os trabalhos é o horário da escola bíblica dominical. Quando fazemos um plano de passear, de ter um tempo de lazer com a família, e esse tempo de lazer é domingo de manhã, durante a escola bíblica. Quando nós começamos a colocar os nossos interesses acima das coisas de Deus, nós incorremos no mesmo pecado que aquele povo estava cometendo. É mais importante resolvermos as coisas nossas. Eles estavam caminhando assim, irmãos. Acaso é tempo de habitar vocês em casas apaneladas, enquanto essa casa permanece em ruína? Vocês estão bem. Olhe para a casa de Deus. Que prioridade nós temos dado para as coisas do Senhor em nossa vida? Aquele povo não estava dando prioridade. A casa estava em ruínas. Cada um corria por causa da sua causa própria. Cada um corria atrás do seu interesse. Não desejava agradar a Deus. Algo que é muito interessante quando a gente pensa nesse templo. O templo, quando Salomão consagra, a glória de Deus se manifesta naquele templo e é dito que a presença do Senhor permaneceria naquele lugar. E tem várias coisas, né? Quando o seu povo orar virado para esse lugar, toda essa questão da consagração do templo que a gente vê no reinado de Salomão. O templo, irmãos, ele representava para aquele povo a presença do Senhor. Então, quando eles falavam o seguinte, não estamos nem aí para o templo, eles estavam falando, sem palavras, que não estavam nem aí para a presença do Senhor. E a gente tem visto isso demais hoje em dia. Quando as pessoas correm atrás de coisas e não fazem menção do nome do Senhor. Elas não estão nem aí para a presença de Deus. Elas até acreditam que existe um Deus, mas elas vivem como se ele não existisse. E acham que vão resolver os seus problemas na força dos seus braços. Então, esse era o pecado deles. O primeiro ponto dessa primeira mensagem é o pecado de vocês. Vocês estão sendo negligentes. E por vocês estarem pecando, vocês estão sofrendo. Irmãos, o pecado ele nunca fica sem consequências. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos dizendo que o salário do pecado é a morte. Tá bem? O profeta Isaías, ao escrever o seu livro, no capítulo 59, versículo de número 2, disse que os nossos pecados causam separação entre nós e Deus, de tal forma que ele não nos ouve. Ou seja, existem sim consequências do pecado, a morte física é consequência do pecado, a morte espiritual é consequência do pecado, a separação da pessoa de Deus é consequência do pecado, e ao estarmos separados de Deus, irmãos, estamos sendo condenados a uma vida de sofrimento. Então, existem sim consequências do pecado, e a gente vai ver essas consequências agora. Elas ocupam o maior escopo desse texto que a gente está lendo, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Versículos 5, 6, o versículo 9, a parte A, e os versículos 10 e 11. Versículo 5, 6. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saquitel furado. Antes de lermos o restante, eu queria trabalhar com os irmãos uma questãozinha aqui, que é considerai o vosso passado. Quando o profeta fala com eles, considerai o vosso passado, ele está chamando eles a um retorno aos termos da aliança, lá da aliança mosaica. Tá bem? E também tem uma referência que eu queria que os irmãos lessem, está em Lamentações, capítulo 3, versículo de número 40.
Lamentações de Jeremias, logo depois do livro do profeta Jeremias, capítulo de número 3, versículo 40. Lamentações 3, 40, diz o seguinte, irmãos: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos ao Senhor. É isso que Ageu está chamando eles a fazer. Revejam os seus caminhos, revejam o passado de vocês, revejam as coisas que foram acordadas e também revejam como vocês têm procedido até aqui e por que vocês estão sofrendo o que estão sofrendo, tá bem? Então considerai o vosso passado. E aí ele começa a falar, ó, olhando para o passado, vocês vão achar lá no passado o porquê vocês estão vivendo o que estão vivendo, que é toda essa miséria que a gente vê no versículo 6. Nada dava certo. Plantava e não ia, comia e não enchia a barriga, bebia e não saciava, vestia e continuava com frio. E o texto continua, versículo 9, irmãos, a parte A. Esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu, o Senhor Deus, com um assopro dissipei. Ou seja, eles iam, plantavam, semeavam muito, achando que iam tirar bastante e colhia pouco. E esse pouco que eles tiravam não dava para nada, tá bom? Versículos 10 e 11. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Versículo 11. Fiz vir a seca. Fiz vir a seca. Quem está falando aqui através do profeta é o próprio Deus. Então Deus fez vir a seca. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o cereal, e sobre o vinho, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Irmãos, o povo estava vivendo e eles não estavam voltando ao passado. Eles não estavam considerando o passado. E por não estarem considerando, eles estavam não entendendo o porquê que as coisas não davam certo. Tá bem? E a gente consegue ver que eles não estavam percebendo que estavam ainda sob juízo de Deus. Levítico, capítulo de número 26, versículo de número 20, traz o seguinte. Quando os irmãos abrem Levítico, ele começa com a admoestação contra a idolatria e depois ele tem dois blocos grandes. É um bloco de benefícios, bênçãos da obediência, e um bloco de punições decorrentes da desobediência. Tá bom? Esse versículo 20, ele está no bloco das punições do capítulo 26 de Levítico. E diz assim: debalde se gastará a vossa força, ou seja, vocês vão trabalhar à toa. A vossa terra não dará messe, e as árvores da terra não darão fruto. Então, quando Ageu fala, considerai o vosso passado, lembra dos termos da aliança. Lá na lei já fala que se vocês não obedecerem ao Senhor, vocês vão passar dificuldades. Ele vai fechar as torneiras, Ele vai fechar as janelas do céu, Ele não vai dar o crescimento, Ele não vai dar o provimento. E é isso que o povo estava vivendo aqui. Ageu ele mostra para o povo o seguinte: abram seus olhos, vocês estão sendo negligentes com o Senhor, e porque vocês não amam a presença dEle, porque vocês não amam o cuidado dEle, porque vocês não manifestam fisicamente esse desejo em o agradar, vocês têm vivido de forma miserável nessa terra. E nada que vocês fazem irá prosperar se Deus não estiver no plano, se Deus não estiver na jogada. Eles ainda estavam sofrendo punições da lei. Eles achavam que simplesmente por ter acabado o exílio e voltado para ajudar, toda a punição tinha caído por terra. Mas a punição não cai por terra. Irmãos, a ira de Deus, ela não muda de estar sobre as pessoas porque elas mudam de lugares geograficamente. O que aparta a ira de Deus sobre a vida das pessoas é o arrependimento. É um desejo de acertar. Tá bem? Outra coisa muito importante que a gente vê aqui no versículo 11 é que Deus é um Deus que age na natureza em favor de cumprir os seus planos. Tá bem? Então, Deus ele tem o controle sobre a natureza. Ele tem o controle sobre os fatos da história. A gente está vivendo a época de pandemia de coronavírus. E vivendo
essa pandemia, nós muitas vezes esquecemos do controle de Deus sobre a coisa. E a gente ora muitas vezes assim, pedindo, Senhor, nos guarda, nos livra disso. E essa oração é válida, irmãos. Mas também nós devemos orar falando, Senhor, conduz essa situação até aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Leve a humanidade, Senhor, até o ponto onde o Senhor quer nos mostrar, o que o Senhor quer nos mostrar. Porque sabemos que o Senhor não perdeu o controle diante dessa situação. Tem pessoas perdendo emprego, tem pessoas passando dificuldades, mas o Senhor não perdeu o controle, irmãos. Ele controla. Esse vírus ele não está fora do controle de Deus. Deus controla o vírus também. Tá bom? E a gente, olhando ainda para o texto aqui, nós já trabalhamos praticamente todos os textos da primeira mensagem do profeta Ageu, mas existe um alívio no meio dessa história toda. Ele aponta o pecado, ele mostra por que eles estavam sofrendo, ou seja, vocês estão em pecado, por que vocês estão em pecado? Vocês estão sofrendo, mas tem um oásis de paz no meio desse texto. Versículos 7 e 8 traz uma promessa de resposta da parte de Deus se houver arrependimento. Tá bom? Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Novamente, irmãos. E agora aqui ele está jogando lá no mesmo capítulo de Levítico, capítulo 26, mas aqui ele joga na questão da obediência, tá bem? Então, o primeiro considerai o vosso passado é considerai o vosso passado. Vocês estão sofrendo as consequências da desobediência, Levítico capítulo 26. Quando chega no versículo 7, fala, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. E aí ele joga lá também, só que agora na parte das bênçãos advindas da obediência. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Irmãos, agora Deus fala com eles, façam, mudem a atitude de vocês. Vão lá no monte, peguem a madeira, reconstruam o templo, reconstruam o local da habitação da minha presença no meio de vocês. Israel, mude as suas prioridades. E muitas vezes nós não mudamos as nossas prioridades e queremos que Deus faça, que Deus comungue dos nossos pecados. Ele não trabalha dessa forma, irmãos. Então nosso primeiro texto, a nossa primeira mensagem do profeta Ageu, ele aponta o pecado, ele mostra as consequências do pecado e ele dá uma solução. Vão lá, peguem a madeira, eu vou ser glorificado na construção do templo. E aí vocês verão grandes coisas da minha parte. Tá bem? Então a gente terminou aqui a nossa primeira mensagem no livro do profeta Ageu. Uma vez terminada a primeira mensagem, a gente chega naquela passagenzinha, versículos 12 ao 15, que é uma resposta à primeira mensagem. E como eu já disse, é ela que vai desencadear o restante do livro. Tá bem? Porque o povo vai começar a trabalhar. Então vamos lá. Resposta à mensagem. Ageu, capítulo 1, versículos de 12 a 15. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo. Irmãos, antes de continuarmos aqui, a atitude primária de arrependimento veio das lideranças, tá bem? O povo ele vai seguir a atitude da liderança. Se tivermos um governo honesto, provavelmente teremos um povo honesto. Se tivermos um governo corrupto, as pessoas vão olhar para o governo e vão agir de forma corrupta, porque as atitudes do governo vão corroborar as atitudes do povo. Eu posso sonegar meu imposto de renda uma vez que o governo faz isso, isso e isso. O governo desvia, o governo é corrupto. A gente ouve muito isso, tá bem? Obviamente que tem gente que pode estar sendo governada pelo melhor governo do mundo, que ela vai continuar sendo desonesta. Por isso que o texto trabalha com uma expressão muito forte, que é o resto do povo, tá bem? Então vamos lá e depois a gente vai pensar essa expressão.
versículos 12 ao 15. Então Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, do resto de todo o povo. Eles vieram, se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Irmãos, ele pregou, ele expôs ao povo seu pecado, ele expôs ao povo a consequência e ele expôs o que o povo tinha que fazer. Nós vivemos uma época também em que muitos pregadores têm medo de falar o pecado do povo. Talvez um pastor ele está em uma determinada congregação em que existem vários casais que vivem juntos sem ser casados. E esse pastor, ou esse pregador, esse líder, por medo da repreensão do povo, ou por medo de perder o povo, ele simplesmente não fala sobre isso. Ele não ataca esse pecado que está acontecendo no meio do povo. Ou às vezes é um pastor, um líder, um pregador que cuida de uma congregação em que as orações, as reuniões de oração ou as reuniões de ensino bíblico são negligenciadas. E ele não chega e confronta o povo nesse pecado. E isso é muito problemático, porque uma vez que o povo não é confrontado, o povo muitas vezes nem entende que está falhando e continua vivendo como se nada estivesse acontecendo. A obrigação dos pregadores, dos pastores, dos líderes é de serem uma voz profética em meio à igreja. Não no sentido de voz profética de trazer novos recados de Deus, porque entendemos que tudo aquilo que tinha que ser revelado está revelado na Sagrada Escritura em seus 66 livros. Mas para ter aquele aspecto profético de apontar o erro e dar sim a solução que agrada ao Senhor de acordo com a palavra dele a nós já revelada. Essa tem que ser a atitude dos pregadores, essa tem que ser a atitude dos pastores, essa tem que ser a atitude dos professores de igreja. Nós temos que tentar conduzir o povo cada vez mais ao arrependimento e a uma mudança de vida. Tá bom, irmãos? E é isso que acontece aqui em resposta à pregação do profeta Ageu. Ele pregou e houve uma mudança. Zorobabel, Josué e o resto do povo atendeu a voz do Senhor. Atendeu a voz do Senhor. Aceitou a voz do Senhor. Entendeu que era Deus que estava falando com eles por meio do profeta Ageu. A gente olhando para o texto, vemos também que além de ter atendido a voz do Senhor Deus, eles atenderam a voz de Ageu. Eles entenderam que o profeta não estava ali por interesse próprio. Ele não estava ali resolvendo o interesse dele. Ele estava ali sendo boca de Deus, trazendo um recado da parte de Deus para o povo. Então o povo atende. Muitas vezes a gente faz assim, né? Aí eu até acredito no que está sendo falado, mas eu não concordo com esse pastor. Ou até concordo com o que está sendo falado, mas eu não gosto desse pastor. A gente encontra isso muito no nosso meio evangélico. O povo aqui não, eles acataram tanto a voz de Deus quanto a pessoa do profeta Ageu. Então realmente, esse homem é um homem de Deus. Está trazendo a palavra de Deus para as nossas vidas. Está nos mostrando aquilo que devemos fazer. O povo atendeu. E essa atitude de atender, que é o arrependimento, ela veio acompanhada de um temor do Senhor. Eles atenderam as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Irmãos, uma atitude de arrependimento é uma atitude de temor. Quando eu entendo que eu errei, que eu entendo as minhas práticas pecaminosas, então eu entendo o tamanho do Deus a qual estou ofendendo e eu mudo essa atitude porque eu temo o nome do Senhor. O texto fala
que o resto do povo atendeu à voz do Senhor. Jeremias 23:3. Jeremias, capítulo 23, versículo de número 3, traz essa ideia de resto, tá? Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tinha afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. O resto, irmãos, é aquele povo fiel, é aquele remanescente. Então esse povo, esse resto, além de ter atendido às palavras, eles temiam o Senhor. Não, realmente agora veio um homem da parte de Deus e nos mostrou o que temos que fazer. Iremos fazer. Nos arrependemos dos nossos erros, nos arrependemos da nossa negligência, nos arrependemos da forma como temos agido. E, Senhor, nos ajude a fazer aquilo que te agrada. Arrependimento, irmãos, ele vem acompanhado de temor, ou ele vem precedido de temor. Porque quando a gente fala de arrependimento bíblico, ele é um arrependimento que está baseado em duas coisas: entendimento da santidade, do poder, da grandiosidade da pessoa de Deus, e entendimento da pecaminosidade do meu coração e de quão afastado eu estou desse Deus. E, entendendo essas duas coisas, quem é Deus e quem é o meu pecado, eu consigo ter concepção de juízo sobre as minhas falhas. Então eu me arrependo. E arrepender é mudar de atitude, efetivamente mudar a forma como você pensa aquilo que você estava fazendo. Então, olhando para o texto, nós podemos entender o seguinte: o povo, ao ouvir a mensagem de Ageu, entenderam que era errado priorizar as coisas deles e deixar de lado as coisas do Senhor. E eles então passam a sim se dedicar a isso. Bem, eles mostram uma disposição para trabalhar na obra do Senhor. Versículo 13. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. Irmãos, quando nós nos arrependemos, quando nós lançamos os nossos pecados diante do Senhor, quando nós confiamos na suficiência da obra de Cristo, Ele se propõe a caminhar conosco. E o texto diz que Ageu fala com o povo: Eu sou convosco, diz o Senhor. Eu vou caminhar com vocês. Eu me proponho a novamente andar junto. Eu me proponho a novamente fortalecer vocês. Eu me proponho novamente a capacitar vocês. E no caso específico do texto de Ageu, Deus vai capacitar o povo para a construção do templo, para a reconstrução do templo. Não, eu vou estar com vocês, vamos junto. Irmãos, Deus é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que está sempre disposto a caminhar mais uma vida conosco. A única coisa que Ele exige de nós é o quê? Arrependimento. Arrependimento não pode ser algo pontual na sua vida nem na minha vida. Arrependimento tem que ser toda a nossa vida. Nós temos que andar em uma vida de arrependimento, abandonando dia após dia aquelas coisas que nós fazemos que tem desagradado a Deus. E quando nós reconhecemos o pecado e o abandonamos, Deus com certeza se propõe, se dispõe a sim caminhar conosco mais uma vez. Versículo 13, quando fala que Deus quer caminhar conosco, ele aponta lá na nossa passagem conhecida de Mateus 28:20. O mesmo Deus se dispôs a caminhar com aqueles israelitas ali, que está com eles, Ele também se dispõe a estar conosco, se dispõe a estar conosco hoje. Mateus capítulo 28, versículo de número 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Isso aqui é o Senhor Jesus falando. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando a gente olha a grande comissão, existe uma série de coisas a serem feitas, uma série de obediências a serem praticadas, uma série de coisinhas que tem que ser feitas de forma ordenada. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E Ele estará conosco até a consumação do século. A mesma coisa aqui em Ageu. Deus fala: façam tudo o que eu estou mandando através do meu profeta, e eu estarei convosco.
eu vou andar convosco. Irmãos, o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus. O nosso Deus não muda. O nosso Deus é um Deus eterno. E a promessa que ele fez para Israel ali, vou estar junto, mediante obediência, é a mesma promessa. Eu estou convosco enquanto vocês estiverem em obediência, engajados na minha missão. O mesmo Deus que falou isso é aquele mesmo Deus que falou com aqueles discípulos ali na sua despedida. Ele está conosco, ele se dispõe a estar conosco através do arrependimento e de uma prática de obediência, tá bem? Versículo 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho. Irmãos, quem despertou os corações foi o próprio Deus. Quando a gente vê a palavrinha espírito e ela aparece aí, o espírito de Josué, o espírito de Zorobabel e o espírito do resto do povo, é o coração do povo. E quem aqueceu aqueles corações e despertou eles para a obra foi o próprio Deus. É interessante que Ageu ele não foi lá e fez um culto interativo. Ageu não foi lá e usou os melhores recursos de multimídia para falar com o povo. Ageu não foi lá e usou as melhores técnicas de psicologia ou as melhores técnicas de motivacionais, nada. Ageu não foi lá e não foi nenhum coach espiritual, um coach motivacional para o povo. Ageu foi lá e pregou a palavra. E Deus agiu por meio da palavra. Porque a palavra do Senhor, em Isaías, capítulo 55, versículo de número 11, nos traz uma verdade muito séria. Diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Irmãos, nós não temos que inventar para que Deus faça no meio das pessoas. Nós não temos que criar subterfúgios, criar artifícios para atrair pessoas. O que nós temos é que pregar a palavra de Deus. Foi a palavra de Deus que atingiu o coração de Zorobabel. Foi a palavra de Deus que atingiu o coração de Josué. Foi a palavra de Deus que atingiu o coração do povo. E essa palavra os moveu. Essa palavra os trouxe ao caminho. Essa palavra os fez agir. Nós não temos que estar inventando, irmãos. Nós temos visto isso muito. Pessoas que estão inventando para tentar ganhar as pessoas. O que nós temos que fazer é sermos fiéis à palavra e pregar a palavra. A palavra de Deus gera arrependimento. A palavra de Deus gera entendimento de pecado. A palavra de Deus gera vida eterna. É a palavra. Foi isso que fez o povo se levantar. Algo interessante é que além da palavra de Deus não voltar vazia e ela gerar esse despertamento, quando ela desperta, ela gera uma ação, ela gera trabalho. Olha aí, finalzinho do versículo 14. Eles vieram, o povo, e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. A gente tem visto, e a gente vê muito isso, quando tem um acampamento. Tem um acampamento de jovens, ou tem um congresso de casais, ou temos uma conferência de homens, ou temos uma conferência evangelística na igreja, e o povo se mostra despertado. Nós, como liderança, como professores, nos mostramos despertos para a obra de Deus. Não, agora sim, nós vamos fazer, vamos acontecer. Só que isso, com uma semana, 10 dias, já se dissipou. Quando há despertamento da parte de Deus por meio da palavra, há uma prática, há um trabalho que acontece, há uma ação que se desencadeia. Deus despertou o espírito do povo e o povo veio, e o povo se pôs ao trabalho, o povo trabalhou, o povo realmente agiu, irmãos. Não ficou apenas, nossa, como Deus é bom, e agora Deus tem trabalhado, agora Deus tem feito, Deus tem falado aos nossos corações de uma forma toda poderosa, e estamos despertos no Senhor. E foram para casa e continuaram cuidando das casas deles, e o templo em ruína. Não.
Quando eles ouviram, houve despertamento, a palavra de Deus fez aquilo que ela tinha que fazer, gerou arrependimento, entendimento de pecado, o povo rapidamente pegou firme na obra, colocou a mão na massa. Eles vieram, ou seja, abandonaram os seus interesses particulares, e eles se colocam ao trabalho. Não se colocam a qualquer trabalho, porque não adiantava deixar aquele trabalho para fazer um outro trabalho qualquer. Não, eles vêm e fazem o trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, porque eles passaram a entender seu Deus. Quando houve entendimento da palavra, houve uma ação prática, houve uma valorização do quê? Da presença de Deus. Agora sim, Deus vai trabalhar em nosso meio. Nós amamos a presença de Deus, essa presença que veio através dessa palavra. Então vamos fazer aquilo que Ele exige de nós, tá bem? E isso aconteceu ao 24º dia do 6º mês, ou seja, ali, cerca de 21 dias depois de receber a mensagem, o povo já começou a trabalhar. Houve um movimento, houve uma mudança de atitude no povo de Israel através da pregação do profeta Ageu. Irmãos, terminamos aqui a nossa primeira parte do estudo do livro de Ageu. Fizemos todo o capítulo 1, tá bom? Não entramos na segunda mensagem. A segunda mensagem ela é maior, ela tem muitas questões escatológicas, ela aponta um monte de coisa e nós vamos pensar ela na próxima aula. E se Deus nos permitir, também faremos a terceira e a quarta e encerraremos em 2 domingos essa aula sobre o profeta Ageu. O que eu quero deixar para você hoje, tá bem? Não seja negligente com as coisas de Deus, tá bem? Ouça a palavra de Deus e haja de acordo com ela. Como eu já disse, o profeta trouxe o pecado, o profeta mostrou as consequências do pecado, o profeta mostrou aquilo que Deus exigia, o povo ouviu o que Deus quis, o povo agiu em conformidade com a palavra de Deus, porque o próprio Deus, que é soberano sobre os corações, o próprio Deus que quebra todo e qualquer aspecto de livre-arbítrio que as pessoas têm, Ele é, e quando Ele chama, Ele faz. Ele é um Deus soberano sobre a natureza, a gente viu no versículo 11, Ele é um Deus soberano sobre os exércitos, a gente vê lá no exílio, Ele é um Deus soberano sobre os governantes, a gente vê Ele agindo no coração de Dário, Ele é um Deus soberano no coração do homem. Quem é o homem para resistir ao Senhor? E Deus gerou esse arrependimento, e esse arrependimento levou o povo a imediatamente começar a trabalhar na reconstrução do templo. A partir de semana que vem nós vamos ver, sim, essa reconstrução acontecendo. E dificuldades viriam. Dificuldades já vêm logo no começo do capítulo 2, tá bom? Mas o Senhor tem grandes promessas para o seu povo e Ele continua também chamando eles ao arrependimento, a reverem algumas questões. Te convido a estar conosco na nossa próxima aula, para que possamos terminar de estudar o livro do profeta Ageu e que Deus possa te abençoar, Deus possa nos abençoar enquanto igreja e que possamos crescer, olhando para a palavra dEle, entendendo nossos pecados, entendendo a consequência deles, entendendo o que devemos fazer e vivendo uma vida de verdadeiro arrependimento. Essa é a mensagem do capítulo 1 do profeta Ageu. Deus te abençoe e até a próxima.